Tudo bem com vocês? Boa noite. Bem, Boa noite. Tudo bem. E com a atividade, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito bem. Em princípio, a grande maioria foi tranquilo, tá? Só alguns aí deram uma derrapada aí na hora de responder, então tem que dar uma olhada com mais calma lá no conteúdo, né? Fazer atividade, mas eu acho que tava bem tranquilo ali, é mais pra gente, trabalho pra gente fixar os conceitos, né? Então, partindo daquela linha, né? Que nós tínhamos dividido, como eu tinha combinado com vocês, né, em 3 materiais, postando essa semana o material 2, né, então que a gente vai trabalhar na aula de hoje, na próxima, se a gente não conseguir vencer hoje. Então eu dividi a questão da estratégia, né, além daquela primeira aula que a gente teve sobre basicamente o vademecum aí da estratégia, né, que é o livro Arte da Guerra. Esse material que eu propus para vocês aí, então, é trabalhar com a estratégia em 3 níveis, né, dentro das organizações. Primeiro, a estratégia com presidentes, assim, denominada, né, porque são aquelas que vão afetar a empresa inteira, né, como um todo. Então, que foram essas ferramentas que a gente acabou vendo. O material 2, para quem já deu uma olhada, então ele está relacionado aí, intitulado Estratégias com Processos, né, que vão basicamente descrever aquelas que tratam de funções, procedimentos ou processos, como a gente tinha combinado lá na nossa primeira aula. E depois, por fim, né, a gente vai ver material 3, estratégias com pessoas, né? Então, aquelas ferramentas que vão afetar diretamente as pessoas que trabalham nas empresas, né? Então, basicamente, a gente vai seguir essa linha do conteúdo, né? Então, antes de entrarmos nesse material 2, então, que seriam as estratégias com processos, tá? A gente vai passar rapidamente as questões aí desse trabalho 1, até para a gente conversar um pouquinho mais sobre cada ferramenta e acabar gravando esses conceitos, tá? Eu pediria só que aí vocês participassem, tá? Agora, como eu costumo fazer essas correções, cada um faz a leitura de um, tá? E apresenta a resposta aí, tá? Para todo mundo participar, né? Pode ser assim, tranquilo? Sim? Não? Pode sim. Então tá eu bem. não sei se eu vou conseguir, porque eu tô no trabalho ainda. Ah, não, tá ok. Aí, mas se conseguir, pelo menos só fazer a leitura rapidinho ali, tranquilo, tá? Sem problemas. Tá bom. Então, deixa eu achar aqui. Deixa eu compartilhar essa guia com vocês. Quem gostaria aí de fazer a leitura da primeira, então? Posso fazer a leitura. Quando bem estruturadas e redigidas, oferecem uma guia para os pensamentos e ações dos gerentes em todos os níveis da empresa, tanto em períodos de grandes mudanças quanto nas decisões diárias do funcionário. Estamos falando de que ferramenta aí, de que ação dentro da empresa? Missão e visão.
Missão e visão, né? Então, isso, vocês viram em alguma parte lá do conteúdo, vocês vão encontrar esses conceitos, né? Mas então, quando a gente tem essa questão do pensamento e da ação direcionado num objetivo comum, né? Em que vai casar com as decisões diárias aí dos funcionários, né? Então, a gente está falando da missão e da visão, certo? Não se preocupem, tá? Se as questões elas estiverem embaralhadas aí do que vocês fizeram, tá? E do que eu disponibilizei hoje de tarde, eu acho que eu mandei para todos as respostas, né? Então, aí, se alguém não recebeu, porventura, me mande uma mensagem depois, mas talvez esteja lá na caixa de spam, tá? Dê uma conferida, tá? Aqui a gente está falando da missão e da visão. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Tá. A próxima? Pode ser eu. Separa as atividades empresariais em 5 principais e quadro de apoios para o trabalho de projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto no mercado com o cliente. E essa aqui seria qual? Cadeia de valor de Porter. Cadeia de valor de Porter, né? Então, ele separa lá as 5 principais atividades, né? E as 4 de apoio, né? Então, se a gente pegar as 5 principais, vocês lembram ou não? Então, as 5 principais, né? Logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviços. E as de apoio, aquisições e compras, desenvolvimento tecnológico, gestão de pessoas e recursos humanos e infraestrutura empresarial, certo? Então, cadeia de valor de Porter, tá? Próxima. Se alguém tiver alguma dúvida quanto à questão ali, pode interromper, a gente discute, tá? Junto, mas quem tem dúvida, segue o baile aí. Pode o próximo já fazer a leitura. Seu objetivo principal é ordenar as forças relevantes no processo de mudança organizacional. A força do modelo se apoia em sua simplicidade, porém o excesso da simplificação pode enganar quanto à complexidade de aplicação, de entendimento e compreensão tanto dos aspectos comportamentais como dos organizacionais associados ao modelo. É as 7 forças de Bernshot, um negócio assim. 7 forças de Bernshot, certo? Todo mundo concorda? Sim. Então tá bueno, né? Então ordenar as forças que a gente entende relevante para a mudança, né? Só que a gente tem que sempre pensar, né? Todo aquele excesso de simplificação, a gente pode se equivocar em algum detalhe, né? Certo? Mas aqui a gente acaba focando, né? Principalmente na questão comportamental, né? Certo? Porque é isso que vai refletir depois na parte organizacional, né? Então, essa ferramenta acaba levando para esse sentido, tá? Próxima. Pode ser ou não. Uhum. Possui 2 visões importantes que se completam. A visão interna, que visa identificar os pontos fortes e os pontos fracos,
e a visão externa, que visa identificar as oportunidades e as ameaças que podem ocorrer no ambiente externo da empresa. Eu botei análise SWOT. E aí, concordam? Eu Sim. também coloquei. Também Análise coloquei. SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, tá? As oportunidades, as ameaças que a gente tem, né? Sempre lembrando dessas tanto as oportunidades quanto as ameaças, tá? Elas podem não ser benéficas nem maléficas, tá? Então, tudo depende de como a empresa vai tratá-las, né? Então, como o próprio nome diz, né? É uma ameaça, só que a ameaça ela pode ocorrer ou não, né? Assim como a oportunidade, a gente pode aproveitar ela ou não, né? E aí também se faz referência na questão da simplificação, né? Porque a gente tende, né, a sempre julgar, tá? Que a nossa empresa, tudo aquilo acaba sendo um ponto forte, né? Não, o ponto forte, então a gente pode superestimar determinadas coisas, né? Então a gente cabe fazer essa análise com calma, né? E para a gente conseguir analisar e comparar, sempre a gente tem que levar em conta aquela questão, né? Da gente pegar e ter um parâmetro, né? Então ter uma base de medida, né? Aquela historinha lá de que eu sei que eu tô com febre, porque, lógico, além dos sintomas que a gente tem, né? Mas aí, acima de tantos graus lá, a gente já tá com febre, né? Então, nessa linha de raciocínio aí, tá? Então, análise SWOT. Quando a gente falar de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Esse aqui? Eu. Pode ser interno, genérico, funcional e competitivo. Sua aplicação adequada, madura, ética e profissional do benchmark. Pode trazer valiosos eu não sei falar essa palavra. Insights. Aos gestores que dele lançam mão. Eu botei a segunda é benchmark. Isso aí, né? Tava ali na frase tava a resposta, né? Isso aí não tem como a gente se enganar, né? Então, essa é uma ferramenta, até tem uma outra disciplina que eu trabalho ela um pouquinho também. É bem interessante, né? Interno, genérico, funcional, competitivo. Então, a gente basicamente está comparando aí operações, comparando processos, né? Dependendo do tipo ali, com empresas do mesmo ramo, de ramos diferentes, ou só em um determinado processo específico, né? Então, nesse sentido, tá? Então, é uma ferramenta aí bem legal para a gente ser aplicado também, só que respeitando a característica de cada empresa, né? Pode nem tudo servir, né? Mas a gente pode tirar algumas coisas como modelo, como base aí, tá? Então, viu que a gente vem numa linha de pensamento, né? Exatamente isso, de ferramentas aí de estratégia, né? Que a gente consegue aplicar na empresa como um todo, diferente do outro momento que a gente vai trabalhar depois, que trata de processos aí de operações, tá? De forma bem específica, tá? Próxima. Tal modelo não contempla as forças internas de uma empresa, suas capacidades e competências, a forma de reação, considerando a cultura e o clima organizacional. Nesse aspecto, o modelo pode ser considerado como reativo e deve ser usado de preferência com outra estratégia que contempla as forças internas da organização. E aí? Cinco forças de Porter. 5 forças de Porter, né? Eu também coloquei essa. Tá. Viu que Não é a 7? Oi? Não é a 7? É a 7 que eu coloquei. As 7 forças? 1, 2, 3, 4, 5.
Não é assim. É a 5, né? 5 forças de Porter. Achei que estava na... certo. As 7 forças de Berenschott a gente viu antes, né? Que são aqueles... a gente vai ver na sequência, mas aqui o aspecto reativo, né? Que chama atenção, que qual das ferramentas que a gente viu anteriormente, que a gente tem, um que contempla as forças internas da organização também. Vocês lembram? A cadeia de valor de Porter, né? Tanto as forças externas como as forças internas, né? Sim ou não? E agora? Vamos lá, pessoal? Ver se fica melhor assim. Compartilhar de novo aqui. Aqui. E aí, pessoal, qual modelo que não contempla as forças externas? Ou melhor, aquele que eu falei, qual modelo que contempla, né? Ah, vocês lembram ou não lembram? A visão interna e a visão externa, a análise de... Análise de SWOT, né? Contempla as forças internas e as forças externas, certo? Sim ou não? Que a gente viu. Sim. E agora aqui, professor, visão interna e a visão externa. Sim. As oportunidades e as ameaças. Esse modelo não contempla as forças internas, né? Ele só contempla as forças externas, certo? Qual que é a resposta correta? 5 forças, né, de Porter, correto? Sim ou não? Sim. Esse aqui, ele vai considerar somente as forças externas, né? Então, ele sugere que a gente utilize, tá, esse modelo com outra que contempla essas forças internas, né? Então, a análise do SWOT, ela faz aquela análise também, assim como a cadeia de valor de Porter, né? Então, a diferença, tá, das 5 forças, tá, para a cadeia de valor, é que aqui nas 5 forças, ele não vai contemplar os aspectos internos, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que entender, né, das 5 forças de Porter com a cadeia de valor de Porter, tá? Certo? A próxima, Posso ler? por favor. Documento que visa considerar as leis e a moralidade vigentes no país, enaltecer a responsabilidade social e o respeito ao meio ambiente, promover e incentivar a diversidade e a segurança no ambiente de trabalho, entre outros. É o Código de Ética Corporativa. Certo? Perfeito. Código de ética, né? Então, o que que ele é? Ele é um documento, basicamente, que a gente tem setores específicos hoje nas empresas, tá? Que a gente pode até
chamar de compliance, tá? Compliance, que é fazer com que a empresa acabe seguindo as normas, né, e padrões, não somente legais também, mas a gente pode dizer ou trazer para o campo da ética, né, nesse sentido de fazer com que se respeite não somente os aspectos sociais, e agora bem forte também essa questão ambiental, questão de segurança do trabalho, que já é uma exigência também da própria legislação trabalhista, até de um bom tempo, né? Essa questão da diversidade também, ela é muito forte hoje, né? Muito presente, e realmente isso se faz necessário, né? Tá? Então, o código de ética, ele vem para trazer isso, né? Então, é uma ferramenta estratégica que se utiliza, né, para trazer essa segurança, né, para as organizações, e que vão refletir, né, como a gente viu lá na parte conceitual, né, da ferramenta, que ela acaba trazendo muitos benefícios, né? Então, o pessoal acaba trabalhando de uma forma mais segura, e o pessoal não acaba não sendo pressionado, né? Então todo mundo fica voltado para o objetivo comum e sabendo como que é aquela cultura, né? Que a empresa respeita esse tipo de cultura, né? Certo? A próxima. Pode ser? E por característica, transferir para outra empresa responsabilidade para a realização de atividades consideradas não essenciais ou não pertencentes ao núcleo central das dominadas core competenciais e da contra... Ai, meu Deus, me enrolei toda aqui que eu não estou chegando direito, professor. Core competências, digamos. Isso. Que é a atividade principal lá da empresa. Que a pessoa usa lente e está tudo meio embaralhado, mas tentei. Então, ficou o serviço terceirizado, né? A terceirização. Ou não sei como é que diz a outra palavra. Exatamente, né? Então, a gente vai lembrar, né, daquelas características, né? Por via de regra, tá, pessoal? A atividade fim, né? Então, por isso que a gente fala ali, né? Realização de atividades consideradas não essenciais, tá? Ou não pertencentes ao núcleo central das denominadas core competências aí, que são aquelas atividades fins da empresa, atividades principais, né? Então, a gente pegar e quando que é viável a gente terceirizar, né? Então, se a gente tem um alto risco, né, ou um baixo risco, então a gente vai ter que fazer aquela avaliação lá em cima da atividade, do processo, né? Então, um exemplo que eu acabei dando lá de manutenção, por exemplo, de máquina. Vale a pena o pessoal ter uma equipe de manutenção dentro da empresa ou eu buscar fora quando precisar? Vale a pena eu ter um veículo da empresa ou eu alugar um veículo quando eu precisar? Mais ou menos nesse sentido, né? São atividades aí que não... Agora, eu faço queijo, tá? Produção, eu tenho uma agroindústria de queijo lá. Só que aí, eu tenho muitos pedidos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma parceria com alguém lá que eu não conheço muito bem, vou dizer, não, tu produz aqui tantos queijos para mim que eu não consigo produzir. Pô, tá terceirizando a tua atividade, enfim, vai saber como é que vai ficar aquele queijo que o cara vai fazer lá. Então, é uma atividade principal da empresa, então, essa aqui sugere-se não terceirizar, tá? Então, diferente, por exemplo, de redes, agora me fugiu o nome, de franquias,
tá? Onde se tem um trabalho todo desenvolvido para manter o mesmo padrão, certo? Então, por exemplo, dei um exemplo aí de uma rede de fast food aí que é o mesmo sabor praticamente em todos os locais. Esses de hambúrguer. O hambúrguer que você come aqui em Santa Cruz tem o mesmo sabor que se come em Porto Alegre. Concordam comigo ou não? Ou vocês notam diferença? Alguém já provou aí para ajudar ou vai dizer, não, lá é diferente? E eu acho que se for na parte de franquia, sempre segue a mesma, para mim, eu acho que sempre é para ter o mesmo gosto e o mesmo sabor, né? Para ter o mesmo gosto. Inclusive, eles sofrem auditorias, né? Tem auditorias do controle lá interno deles para verificar se o padrão do atendimento é o mesmo, se o gosto lá, se o layout do local tá uniforme, se o armazenamento lá dos condimentos estão conforme a orientação da rede, senão eles podem até perder a franquia, né? Perder o direito de estar utilizando a marca, né? Então, que nem a empresa que eu trabalho, a loja, né? Eu trabalho numa loja de franquia e, assim, do mesmo jeito que a loja aqui em Santa Cruz, tu pegar lá pro Nordeste, ela é igual, vitrine, uniformes, o layout da loja, tudo tem que ser padronizado, né? Então, na parte de comida, pegar um McDonald's, alguma coisa, acho que é mesma coisa, né? É. Então, tá bom. Falando da comida, né? A única coisa que muda, que eles praticam eles atendem muito esse aspecto cultural, por exemplo, lá na Ásia, eles vão trazer mais próximo para a culinária deles, o gosto. Por exemplo, em um outro país, eles aproximam, sabe? Então, um país que consome muita pimenta, eles vão fazer um hambúrguer mais apimentado, por exemplo. Então, esse feeling eles já têm, sabe? De seguir aquele padrão cultural daquela região, né? Então, isso é uma característica que eles têm também, mas é só a título de curiosidade, tá? Certo? Então, tá bueno. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Acho que é a última aqui agora. Quem gostaria, sabe que os últimos sempre serão os últimos. Não estou brincando. Quem gostaria de ler? Não? Sua prática facilita a comparação de suposições e respeito de um futuro incerto. Auxilia o reconhecimento de graus de incerteza quando se manipula o que não conhece. Proporciona ampliação de perspectiva quando desafia ideias paradigmáticas e ajuda a esclarecer ou resolver conflitos e dilemas que os gestores enfrentam. O que será que é isso? Planejamento? Planejamento de cenários, né? Isso. Isso aí. Então, quando a gente fala, né, suposições a respeito de futuro incerto, tá, pessoal? Então, a gente está tratando do planejamento de cenário, né? Quando a gente tem grau de incerteza, né? E aqui tem tudo a ver com estratégia, né? Talvez das ferramentas aqui que a gente viu, talvez essa seja aqui, nos traduz, assim, de forma conceitual, exatamente a ideia da nossa disciplina das ferramentas, né? Então, a gente sempre ter não somente um plano, né? Mas um plano B, um plano C, né? Para a gente não ser surpreendido, certo? Tranquilo, então, a atividade estava
Tava tri, o trabalho 2 a gente pode fazer nessa linha, assim, tá legal. Tranquilo, professor. Mas quanto ao entendimento das ferramentas, assim, vocês estão conseguindo assimilar? Qual é que é a ideia? Para mim, sim, essa atividade, ele acabou clareando mais ainda, mesmo que nem tenha pergunta, a gente tem que procurar as respostas, acabou a gente clareando mais, pelo menos para mim, né, acabou clareando mais a mente sobre esses... Uhum. Essa que é a ideia, né? A gente fazia uma ligação, tá? E vocês, quando vão fazendo a atividade lá, já vão buscando, né? Revisando os conceitos e assimilando, né? Então, acho que vai ser mais ou menos nessa linha a próxima atividade também, tá? Deixa eu só fazer uma chamada rapidinha aqui. A Diane tá aí. Aline Jaques. Aqui. Migralo. Não. A Bruna Harro. Aline Carvalho. Carla não. Daniele Campos. Daniele Carvalho. Gabriela Almeida. Aqui. Grazi, não acho, né? Guilherme. Aqui. Luan. Airley. Eu visto a Luana aí. Não sei se ela tá com áudio ou não. Se que ou tá ouvindo, só não consegue, não pode falar, pode mandar mensagem ali, dizer, não, eu tô aí. A Stephanie. A Stephanie tava aí. Será que ela tem problema? Thaís. Aqui. E a Franciele. Aqui. Uhum. Ah, eu tô aqui, professor? Tá bem? Eu acho que eu tinha marcado aqui, eu vi. Aí só falta a Luana aí, dar um oi aí pra confirmar que ela... Oi. Tá aí? Tá aí? Oh, beleza. Tô aqui sim. Tá. Então vamos ver aqui. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar o material. Está aparecendo aí para vocês. Então, Sim. estratégias com presidentes, o todo, né, da empresa lá, certo? Como um todo. E agora a gente vai ver estratégias com processos, né? Então, são específicas aí, internas da organização, tá? Determinadas áreas, né, específicas que vão estar utilizando. Então, a gente vai passar aí, eu separei, tá? As que eu julgo mais, que são mais fáceis de utilizar, que a gente não necessita fazer nenhum cálculo específico, tá? Ou estatístico para alcançá-las, mas é mais um trabalho tipo mapa mental que a gente faz, né? Para identificar e colocar em prática essas ferramentas. Então, a matriz BCG, pirâmide de Curry, o Balance Scorecard, o custeio baseado em atividades, né? A gestão da qualidade total, ciclo de Deming, o Kaizen, o Kanban, Just in Time, Six Sigma.
Das ferramentas anteriores, ou dessas aqui, vocês já viram alguma delas ou não? Das anteriores, sim, a gente viu o benchmarking, eu acho, e não lembro se mais alguma outra, mas dessas até agora, vocês já se recordam, assim, de ter escutado falar alguma delas ou não? Ou já ter colocado em prática? Eu acredito no Kaizen ali, que eu acho que eu já vi uma vista, uma estudada desse. Acho que o Balance Scorecard também, tem uma disciplina que eu trabalho com vocês, também. ela. Acho que a gente Lembrei fez. agora. E o ciclo de Deming também, eu acho, porque o ciclo de Deming, ele é o PDCA. O ciclo de Deming é o PDCA que a gente chama, né? Que aí foi colocado o nome dele, o nome do titio, né? Que acabou ficando, né, com os direitos dele, né? Certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho dessas ferramentas aqui. Então, o que é a matriz BCG, tá? É a sigla que vai identificar lá a empresa, tá? Que é a Boston Consulting Group, que ela foi uma empresa líder em consultoria e desenvolvimento empresarial, que ela acabou fazendo, né? Uma série de levantamentos aí nas empresas, e ela identificou, né? Aquilo que ela viu que serviria, né? Que foi importante para as empresas colocarem em prática, né? Então, essa matriz que eles criaram, né, também chamada de BCG, ou Matriz de Crescimento e Participação, ela vai ter dois eixos, né? Então, a participação relativa no mercado daquele produto, tá? E a taxa de crescimento do mercado desse mesmo produto, né? Então, como se fosse esses dois eixos, tá? Vocês imaginem um gráfico, né? Onde a gente tem o eixo X e o eixo Y, né? Um deles representando a participação do produto no mercado e o outro a taxa de crescimento desse mercado, né? Quanto que ele vai se expandir, né? Então, quando estabelecido esses eixos determinados, né, a gente tem os quadrantes. O que são os quadrantes? São um gráfico, tá? Em uma cruz, onde são colocados círculos, tá? Marcações do tamanho de um produto naquele quadrante. Então, quanto maior o círculo que a gente tem, quer dizer que é maior a participação do produto naquele mercado. Então, a localização onde cada produto vai estar, né, ele vai indicar essa taxa de crescimento nesse mercado e a participação relativa do negócio no mercado, né? Então, basicamente, é um gráfico em imagem. Eu vou estar colocando para vocês depois essas imagens para vocês indicarem. Eu só não quis colocar para não ficar muito poluído aqui os slides, mas depois eu vou colocar alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem, mas nada mais é do que um gráfico, né? Essa matriz com dois eixos, né? É um gráfico bidimensional nesse sentido, né? Onde a gente tem uns círculos que vão identificar, né? Então, o tamanho do produto e o grau de participação dele naquele mercado, tá? Essa matriz é bem simples, né? Então, só que a gente vai ter que precisar de informações, como qualquer outra. Tem uma frase que a gente usa, né? Pior do que a gente ter... pior do que a gente não ter um indicador ou uma informação é a gente ter um indicador ou uma informação errada, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar buscando informações confiáveis, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. A gente vai estabelecer aqui um indicador para levantamento do faturamento. De onde eu vou tirar a informação do faturamento? Então, a gente tem que se perguntar, a gente vai tirar lá da emissão das notas, né, menos as notas canceladas, para a gente ter um faturamento líquido, né? Então, da onde vai surgir? Então, a gente tem que ter uma informação sempre confiáveis, né? Então, para construir essa matriz, né, identificar os produtos que a empresa tem, certo? A medida de crescimento esperada, né, do mercado,
naquele mercado que o produto ou serviço vai pertencer. Por exemplo, o mercado de... Sou uma empresa que vende calçados, né? Então, o nosso tênis, quanto que a gente espera que vai crescer esse mercado, né? A gente espera, agora começa a aumentar, por exemplo, o inverno, né? Vai chegar o outono, inverno, agora a tendência é que o pessoal use mais tênis do que chinelo, né? Certo? Então, um exemplo aí para a gente ter essa questão de medida de crescimento, né? A gente tem que medir também a nossa participação no mercado, né? Para cada produto ou serviço oferecido, tá? É um índice percentual. Então, aqui do mercado Santa Cruz, a minha empresa de calçados lá, ela representa 10%, 5%, né? A participação relativa dos concorrentes, vamos fixar nossa participação, se é grande ou pequena, e comparar com os concorrentes diretos, né? Então, a gente vai pegar e levantar esses dados e vai colocar naquele gráfico que a gente montou naquela eixo X e Y, né? Para a gente verificar onde que se encontram os nossos produtos ou serviços, né? Qual é o grau de participação no mercado, né? E qual é que é o potencial de crescimento daquele mercado. Se ele tem um potencial grande ou pequeno. Por que a gente vai fazer isso, tá? Porque esse indicador, ele é bem interessante, essa ferramenta, ela é bem interessante, porque ela vai denominar os produtos. Então, cada quadrante, vocês imaginem, né, que a gente tem esse gráfico, e a gente tem 4 quadrados, né? Certo? Isso é um quadrante. Se você dividir lá um quadrado com uma linha no meio, na vertical e uma na horizontal, a gente tem 4 quadrados. E aí a gente vai ter o quê? Um chamado de vaca leiteira, que a ferramenta chama, né? São aqueles produtos que vão gerar muito caixa, tá? Muita economia de escala e que tem as maiores margens de lucro, tá? A gente vai usar para pagar as contas e apoiar os outros negócios. Então, o risco existe quando a gente começa a perder participação relativa no mercado. Porque aí a empresa vai ter que reinvestir recursos nelas, né? Então, a vaca leiteira, na verdade, são aqueles produtos em que a empresa consegue realizar grandes vendas, tem uma margem de contribuição muito boa desses produtos vendidos que geram um grande caixa, tá? Então, basicamente, é aquilo que apoia o negócio. Outros produtos, tá, que eles vão estar em outro quadrante, eles são chamados de estrelas. Então, a gente vai identificar como aqueles produtos que são líderes naquele mercado, tá? E é um mercado de alto crescimento, tá? Eles podem não ter um fluxo de caixa positivo, tá? Eles ainda não são como a vaca leiteira, no sentido de retorno de margem de contribuição para a empresa, tá? Mas como ele é um mercado em alto crescimento, tá? Então, eles são denominados de estrela, tá? E aqui a gente chama atenção, né? Porque se a gente não tem esse tipo de produto, a gente tem uma preocupação, né? Porque se a gente agora buscar de outras disciplinas, onde a gente já tinha trabalhado essa questão um pouco na disciplina anterior lá que eu trabalho com vocês um pouco dessa questão da estratégia do projeto Evergreen, né? Então, são aquela questão da inovação, da gente ter um produto diferente, da gente trabalhar com aquela consciência de nadar, né? Ou navegar em um oceano azul. Tá? Então, os produtos estrelas seriam nesse sentido, né? Então, por isso que não ter estrelas é um foco de preocupação, porque a gente tem a nossa vaca leiteira, só que aquela vaca leiteira é o básico que a empresa faz, ok, ela consegue se manter, mas o mercado ele vai mudando, né? Então, a gente tem que estar buscando essa inovação e a gente tem que ter sempre em mente essa questão, acompanhando essas mudanças do mercado aí, buscar ter esses produtos
os serviços considerados estrela, né? O produto abacaxi, ou serviço, né? Negócio com pequenas participações no mercado, baixo crescimento, baixo lucro, né? Ou mesmo prejuízo. E a ideia é que a gente tem que abandonar eles ou quando eles não forem lucrativos, tá? Se forem lucrativos, então, como ele tem uma baixa participação nos mercados, então a gente tem que parar de investir nele, né? Certo? Então a gente aproveita o máximo que conseguir dele, tá? E depois a gente acaba se desfazendo, porque não adianta a gente insistir ou reinvestir se a gente está falando aqui de uma produção industrial, né? Então, a gente vende aquele estoque que tem e acaba focando no produto estrela ou a manutenção lá da nossa vaca leiteira, mas então esses produtos abacaxi, né? Então, vocês veem que os nomes são bem característicos, né, dos produtos, então, mas a ideia aqui que a gente tem, né? Então, é de intitular exatamente isso, né? Abacaxi, então, são aqueles produtos, tá? E aqui a gente pode pegar como um comércio, comprando, repondo o seu estoque, né? A gente vê, opa, aquilo ali não está saindo mais, né? É um abacaxi, né? Então, a gente para de comprar ele para venda, ou no caso de uma indústria, a gente para de produzir ele, né? E aí a gente tem um outro item da lista aí, que é o nosso quarto, né, quadrante, então, que são os produtos de interrogação, né? Operam em mercados de alto crescimento, só com baixa participação relativa, né? Então, eles vão precisar muito investimento para acompanhar esse mercado, né? Para assumir uma posição de líder, né? A grande questão é se a empresa continuará a investir nesse produto, né? Então, aqui é uma questão de um produto bem característico, seria um produto inovador em que o meu concorrente, por exemplo, faça o lançamento dele, né? Então, digamos aqui, a gente tem uma pastelaria, por exemplo, eu e o meu concorrente aqui do lado. Aí o cara pega e compra uma máquina lá de fazer, sei lá, me diga uma coisa aí que parece um pastel que não tem na cidade aí. Alguém me dá um exemplo aí. Ninguém? Tá um pouco criativo aí. Um pastel tem. Hã? O que a senhora perguntou? Eu perdi a pergunta. Um pastel, um exemplo assim. Eu e meu concorrente, a gente vende pastel e a gente quer vender. Sim, um novo sabor. Pode ser. Um novo. Um pastel de camarão. Mas esse tem. Mas não tem na cidade. Tem. Tá. Tem aqui em Santa Cruz? Sim. Na pastel tem. Tem de tudo, eu acho. Eu não vou pegar um sabor, então. Eu vou pegar um crepe, por exemplo. Tá? De siri eu acho que não tem. Tá. O cara começa a vender crepe, então. Aí o que acontece? Ele começou e tá vendendo lá, só que eu tô vendo que tem uma fila grande, o pessoal tá comprando aquele crepe e ele saltou na frente, ele já fez o investimento antes e ele já tá vendendo por um preço bem competitivo. Opa, cada dia que passa lá, aquela fila tá aumentando. É uma interrogação, tá? Tô vendo ali que o mercado tá em crescimento, tá? Só que se eu entrar agora, eu vou acabar que eu vou ter uma baixa participação nesse mercado, né? Porque o cara já começou a vender antes, está fazendo sucesso, daqui a um pouco já tinha outro lá que começou a vender também, né? E eu vou ter que fazer um investimento para entrar nesse mercado aí e acompanhar, vou ter que comprar uma máquina de fazer crepe também, né? Só que é uma interrogação por quê, né? Até que ponto o meu crepe, eu não sei fazer crepe, vai ser melhor do concorrente, né? E até quando vai isso? Será que daqui a um pouco não vai ser uma moda, o pessoal vai parar de comprar crepe, né? O que vai acontecer?
Então, é pegar esse exemplo aí para a gente entender o que é um produto ou serviço de interrogação, né? Então, lembra que a gente viu a vaca leiteira, é aquele que sustenta o negócio, certo? As estrelas são aqueles produtos inovadores, né? O abacaxi é aquele negócio que tem lá na empresa, só que é aquela ponta de estoque, né? O outlet, que a gente vai ter que passar adiante, né? Vai ter que pensar alguma coisa nova. E a questão da interrogação a gente não sabe, né? Como que vai ser, como que a gente vai se portar. Então, com relação a essa ferramenta, né? Então, quanto mais honesto, né, forem as respostas, tá? Mais subsídio a gente vai ter para definir o rumo que a empresa vai tomar, né? Então, essa análise, apesar de ser simples, né? Sempre que a gente fala em análise simples, aqui a gente tem que colocar um ponto de interrogação, umas aspas aí para realmente pensar o quanto da simplicidade é para a gente não estar se equivocando, né? Então, o pior erro que a gente pode ter, né, é esperar exigir que todos os produtos tenham a mesma taxa de crescimento, o mesmo nível de retorno, né? Então, não. Isso vai depender de uma série de fatores, na disciplina de economia do trabalho, um pouco com isso, essa questão dos determinantes da demanda, por exemplo, né? Determinantes da demanda e determinantes da oferta, por exemplo. Então, é uma série de variáveis que vão estar impactando isso, né? E cada uma vai ter um retorno diferente. Então, o ponto principal, né, considerar que cada produto tem um potencial diferente e vai ter um objetivo aqui especial e único, a gente coloca, né? Então, cuidado com essa simplicidade, né? E alguns teóricos aí que escrevem mais sobre o assunto, né, questionam se ele realmente é prático, né? Então, a questão de mercado ela é um pouco complexa, tá? Porque para a gente estar transformando isso em justamente porque, né? Apenas investir em um produto não transforma numa estrela, né? Porque depende não somente de quem está vendendo o produto, mas das variáveis de quem está comprando, por exemplo, da renda do cara, da preferência, do gosto, do produto complementar, do produto substituto, né? Então, uma série de fatores envolvidos aqui, mas essa ferramenta é uma ferramenta bem interessante, tá, pessoal? Da gente estar analisando. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui, que meu tempo vai estar estourando e a gente segue a partir dela na próxima aula, tá? Até aqui, pessoal. Desculpa se eu fui um pouco rápido aí, tranquilo. Deu para a gente revisar bem a questão da atividade lá e esse início aí do novo conteúdo. Alguma dúvida até aqui, algum questionamento, algum comentário sobre a ferramenta? Por enquanto, tudo certo. Eu só vou pedir para a gente não se atrasar. Para a próxima aula, tentem fazer a leitura desse material 2 para a gente tentar matar ele na próxima aula, para a gente já conseguir vencer o nosso trabalho 2 daí. Certo? Combinado assim? Certo. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, ó, por favor, na ferramenta aqui, Algema Eletrônica, tá? Podem mandar, que assim que possível eu respondo para vocês, tá? Ok. Tá bom. Boa noite aí, uma ótima semana para vocês. Boa noite. Obrigada igualmente. Boa noite. Boa noite.